Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Você já ouviu falar de transhumanismo? Transmutação? Pois é, são assuntos que estão sendo discutidos aqui na plataforma. E assim, há um bom tempo atrás, aqui no canal, nós temos uma playlist. Eu fiz várias lives sobre o livro de Daniel, estudamos capítulo por capítulo. E claro, tem a visão do rei da Babilônia, o famoso Nabucodonosor, que ele viu uma estátua enorme, a cabeça era de ouro, os braços e o tórax era de prata, depois a cintura era de bronze e por fim as pernas eram de ferro. E embaixo os pés metade ferro, metade barro. Por causa desta visão, as pessoas estão falando na questão de transhumanismo. O que eu entendo sobre isso? Transhumanismo seria a junção, a mistura entre o ser humano e a tecnologia. Ou seja, o ser humano seria uma espécie de robô ou uma mistura. E assim, eles estão associando por quê? Porque diz que é o barro e o ferro que estava no pé da estátua. Então ali simboliza que o homem seria ligado à tecnologia e assim, o homem é o barro, é óbvio. Essa foi a primeira criação de Adão. E o ferro representa, então, tudo que a gente tem aí de tecnologia, tudo que envolve esse mundo moderno. Então, basicamente, isto é o transhumanismo. E aí vem aquilo que os ufólogos têm falado bastante sobre a transmutação. Eles aguardam, vindo do céu, vindo de outras galáxias, um herói deles aí que vai mudar o nosso corpo para que nós possamos ser equivalente a Deus, ao Criador, que segundo eles aí é um casal criador. Bom, isso me faz lembrar uma coisa, né? Quem que falou para o homem que ele deveria ser igual a Deus? Então tá essa discussão. A transmutação vai além do transhumanismo porque envolve tecnologia, coloca isso no corpo, mas o homem acaba virando um super-homem acima ainda desse transhumanismo. Bom, em relação às máquinas e o ser humano, tem o lado positivo. Imagina uma pessoa que sofre acidente e ele perde a mão. Então é colocado nele uma mão biônica. Já existe tecnologia para que assim, colocam-se pontos aqui e eles conseguem receber a informação do cérebro e a mão começa a se mexer. Bom, isso é maravilhoso. Imagina, você está dando a oportunidade de uma pessoa que perdeu, né, a mão, o braço, a perna, perdeu os pés e outros membros do corpo a recuperar um pouco, né? Porque eu imagino que quando a gente perde um dos membros do corpo seja terrível. É uma tristeza enorme. Então, dá-se a oportunidade, talvez nunca vai ser como o original, mas pelo menos a pessoa volta a sorrir, volta a se alegrar, a desfrutar aquilo que ela tinha. Então tem o lado positivo sim. Agora, o lado obscuro, o lado negativo, ou pelo menos aquela questão duvidosa, é de realmente nos fazer tornar como máquinas. A propósito, lá em Apocalipse, quando fala da marca que virá, que vem do falso profeta, e ali tem que ter o número ou o nome do anticristo. Bom, com certeza, ou melhor, pode ser algo tecnológico. Nós não sabemos. Sabemos sim que tanto o falso profeta quanto o anticristo, eles vêm de baixo, né, da terra, eles vêm do abismo, eles têm poderes e nesses poderes pode ser então uma coisa assim, sobrenatural, que vai ser marcado às pessoas. Mas pensamos em ser algo mais natural e, por que não, tecnológico. Então, muitas das tecnologias que querem fazer a junção entre o ser humano e as máquinas, ou
a essa era digital, pode ter sim algo relacionado ao futuro ligado a esta marca. Vamos ver o que a Bíblia diz, qual é a explicação que ela nos passa a respeito. Eu vou falar somente dos pés da estátua. Então, metade ferro, metade barro. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A informação bíblica aqui é preciosa, porque diz que eles não vão se ligar e não vão se misturar. E não é bem o que a gente está vendo nessa questão do transhumanismo. Realmente, assim, vai ser colocado no ser humano essa tecnologia, esse digital, todas essas coisas. Tem até alguns filmes que nos avisam isso. Se você quiser, deixa aí no comentário os filmes. Pode colocar o nome deles, né? Que é uma referência até para a gente assistir e compreender mais sobre isso. O que o texto bíblico está falando de verdade? Reinos, impérios. Cada um desses reinos que existiram teve um significado. A cabeça de ouro, o reino babilônico, eles utilizavam muito o ouro nos seus instrumentos, não só de guerra, mas nas suas decorações. O Alexandre o Grande, ele usava muito o bronze nas guerras, mas com certeza o Império Romano, ele foi o que mais usou o ferro, e foi um império assim, de muita batalha. A história do Império Romano, que ela foi longa e foi modificando, nos mostra isso. E o mais interessante é que no final do Império Romano, ele se transformou em um outro império, o Império Turco-Otomano, que continuavam sendo os antigos romanos, só que agora com uma nova religião, a religião do deserto. Ou seja, uniram aquele povo antigo com uma nova religião. Interessante, se uniram, mas não estão ligados e nem misturados, porque não tem como fazer isso. É só você olhar para o último império, o sétimo. Lá no Apocalipse fala que tem 7 impérios e que o anticristo, que vai ser o 8º império ou o 8º rei, ele procede desses 7. Não é a cidade de Roma, mas sim, o Império Romano é o 6º império. Logo depois veio o Turco-Otomano, que teve mais de 600 anos. Só que esse império retornará como o anticristo, que é a besta que foi ferida, morreu, mas depois voltou. A besta já era, não é mais, mas vai aparecer, o Apocalipse diz isso. Então, quer dizer, é um império que morreu, mas ele vai aparecer de novo. E a gente percebe também que há fragilidades. Uma delas é que esse povo trocou de identidade, trocou de religião, trocou de costume. A propósito, os costumes são assim, eles mantêm aquela coisa mais antiga dos romanos, dos italianos, mas pegaram outros da nova religião. Então, assim, só para o vídeo não ficar muito longo, respondendo, o transhumanismo não é os pés da estátua. Porém, eles estão por aí, tem o lado positivo, mas tem coisas muito negativas que a gente tem que ter sabedoria, discernimento e unção do Espírito Santo para entender o que é certo, o que é errado, o que a gente pode aceitar e o que nós devemos rejeitar. Bom, se você gosta desses assuntos e também escatologia, fim dos tempos, fim do mundo, arrebatamento, anticristo, mistérios da Bíblia e a escrita em hebraico, e ainda não é inscrito no canal,
se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum desses temas tão importantes que nós abordamos aqui. O objetivo é não te deixar com medo, mas sim corajoso, tranquilo no Senhor, para enfrentar esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Portanto, aqui nesse canal você será edificado pela palavra de Deus. E que Ele te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.